Na oração do Pai Nosso tem uma parte que fala assim: não nos deixes cair em tentação. Ou seja, para você cair na tentação, você tem que ver o buraco e você tem que pisar nele, né? É uma escolha. Então assim, Senhor, não nos deixes cair em tentação. Ou seja, tentação é algo que você sabe que pode ser nocivo para você, mas que você, às vezes por ingenuidade, às vezes por inocência, você vai lá e enfia o pé, entendeu? Ou seja, um buraco disfarçado, né? Que você pode correr o risco de cair, mas livra-nos de todo o mal. Então, quando que Deus livra alguém do mal? Quando você não consegue ver aquele mal, porque é natural que quando você sabe que algo pode ser prejudicial para você, você se esquiva dele, pelo menos isso é o natural, né? Quando você vê um buraco, a tendência natural é você se desviar dele. Mas o que acontece na oração do Pai Nosso? Me livra daquilo que eu não consigo ver. Herodes, quando Herodes ele soube do nascimento de Jesus, o que aconteceu? Ele se perturbou no seu coração. Ele falou para alguém? Não. Ele não falou para ninguém, mas no coração dele ele estava perturbado. Maria não sabia, José não sabia. Aí o que Herodes fez? Ele encontrou os 3 magos, né, que estava indo ao encontro de Jesus e falou assim para ele, ó, tá lá em Mateus. E enviando-os em Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, participa-nos, ou seja, fala para mim onde ele está, para que eu também vá lá e o adore. Ou seja, Herodes falou para o mago assim: não, eu também quero bem esse menino, eu também quero que ele, sabe, eu também quero adorá-lo. Ou seja, as pessoas que têm um demônio dentro do corpo, o que elas são? Falsas, traiçoeiras, inescrupulosas. Ele fingiu que queria ver Jesus para adorá-lo, mas na verdade a intenção dele era o quê? Matá-lo. Os magos sabiam? Não, pessoas ruins usam pessoas próximas a você, pessoas que querem o seu bem para poder te fazer mal. Ou seja, você sabe? Não. Os magos sabiam? Não. Maria, José sabia? Não, mas Deus sabia. Deus, ele sabe as palavras antes delas chegarem à boca, né? Porque depois Herodes mostrou a cara dele, mostrou quem realmente ele era. Mas até aqui ele não tinha mostrado. Até aqui ele estava vestindo uma máscara. A mesma coisa aconteceu com Davi. Quando Saul, ele começou a sentir inveja de Davi, ninguém sabia. Essa inveja estava onde? No coração dele. Aí o que Saul fez? Falou assim para Jonatas. Jonatas era o filho de Saul. E Jonatas, ele amou Davi desde o primeiro minuto, né? Jonatas, filho de Saul, ele era amigo de Davi. Aí o que Saul fez? Falou assim: Jonatas, vai lá para Davi, vem jantar com a gente. Mas Saul, ele tinha o plano o quê? De matar Davi, né? O plano de Saul era que Davi fosse até ele para que ele matasse, era uma emboscada, assim como aconteceu também no caso de Herodes, era uma emboscada, era para matar Jesus. Mas quem que ele usou? Uma pessoa que Davi amava, no caso Jonatas. Quem que Herodes usou? Os 3 magos, uma pessoa que ele amava. E essas pessoas não sabiam que estavam sendo usadas pelo diabo. Porque como eu disse, o diabo, ele é o que? Ele é falso, ele é mentiroso, ele persuadiu Eva para chegar a quem? Em Adão. Ou seja, se ele não consegue chegar diretamente na pessoa, ele usa uma pessoa que a pessoa confia, uma pessoa, sabe, que a pessoa ama, que ela tem um carinho, e essa pessoa normalmente não tem essa intenção de prejudicar essa pessoa. Mas infelizmente o diabo muitas vezes usa essas pessoas. Por isso a oração: Senhor, livrai-me de todo o mal. Só Deus sabe a intenção do coração, nem o diabo sabe. Só Deus sabe, ou seja, tenha a proteção de Deus. Antes de você sair de casa, ore: Senhor, me livre da bondade disfarçada de maldade. Senhor, me livre das intenções ruins. Me livre das pessoas ruins. Sabe, aquilo que vier de ti, que chegue até mim. E que eu também não enxergue maldade em todo mundo. Normalmente, quando as pessoas elas já sofreram muito, elas já foram traídas, já foram machucadas, a tendência natural é você se armar, você colocar um escudo de proteção. Só que muitas vezes esse escudo de proteção é contra pessoas boas, mas é natural, é uma proteção, porque você não sabe o que tá no coração daquela pessoa, só Deus sabe. Então até que você conheça de verdade, é natural que você tenha essa proteção, né? Mas não que você tenha que desconfiar de tudo, de todos o tempo todo, não
não é isso, entendeu? Mas que Deus revele o que tiver em oculto, sabe? Aquilo que tiver no mais íntimo do coração, que seja revelado. Aquilo que ninguém ainda viu, porque depois as pessoas se mostram, né? Depois que o plano não deu certo, aí elas se mostram, elas tiram a máscara, sabe? Aí o bonzinho vira o mauzão, aí o anjinho vira o demônio, entendeu? Vira não, porque já é. Na verdade, se escondia atrás de uma máscara, se escondia atrás de uma pessoa boa, né? Então, assim, que Deus revele aquilo que está em oculto, aquilo que eu não consigo ver, aquilo que você não consegue ver, aquilo que a pessoa nem falou ainda, mas que Deus conhece a intenção do coração. Essa é a oração que eu deixo para vocês. Senhor, me livra daquilo que eu não consigo ver, e aquilo que eu consigo, me ajude. Oi? Oi?